Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mercado e Trade. Eu sou o Guilherme. No vídeo de hoje vai ser a continuação de uma série de vídeos que a gente gravou aqui no canal de fundos imobiliários. Eu vou pegar com vocês uma lista que a gente já baixou em vídeos anteriores, mas principalmente pegar a informação de qual que é o tamanho de cada um dos fundos imobiliários que a gente tem hoje. A gente vai listar eles pelo patrimônio. E eu quero aprofundar aqui com vocês nas análises, nas informações dos 3 maiores fundos imobiliários que a gente tem no mercado disponível atualmente. Eu vou deixar então com vocês no link desse vídeo, o primeiro vídeo que a gente gravou, que a gente entrou no site do Fundos Explorer para baixar qual que é o ranking de todos os fundos imobiliários que a gente tinha disponível. E a gente vai ver aqui no Excel então, para a gente saber qual o nome dos 3 maiores fundos imobiliários que a gente tem disponível atualmente. Aqui na minha tela você acompanha comigo no próprio Excel a lista desses fundos. Eu ocultei aqui algumas colunas que não eram importantes para a gente, mas a gente vê aqui então principalmente qual que é o código de cada fundo imobiliário, o setor do fundo, o preço atual e o patrimônio líquido. Eu vou pedir aqui rapidamente para o Excel ele listar para a gente do maior para o menor, para a gente já conhecer o nome desses 3 primeiros fundos imobiliários. E notem que o patrimônio líquido aqui, ele está na casa de bilhões. Então, o primeiro fundo, ele tem em torno de 7,7 bilhões de reais investido. E a gente vê aqui que o nome desse fundo é o KNIP11. Ele é um fundo de papel, de títulos de valores imobiliários, e a cotação dele está em 92,15. O segundo maior fundo aqui da nossa lista está em 5,5 bilhões de reais. Ele também é o KNCR11, é um fundo de papel e a cotação dele está em 99,21. E o terceiro da lista é o KNRI11, ele é um fundo híbrido, quer dizer que ele tem um pouco de papel e tem um pouco de imóveis físicos, que é o que a gente chama de tijolos. E a cotação dele está em 140,34 e o patrimônio líquido dele em 3,8 bilhões. Agora eu quero que vocês me acompanhem aqui, a gente vai voltar lá no site do Fundos Explorer, a gente vai ver que lá no próprio site já tem algumas informações, mas o que eu queria explorar para vocês, que eu acho bem interessante, é o relatório que cada um desses fundos solta mensal. E lá tem diversas informações que eu acho interessante, principalmente o rendimento, quais são os ativos que esse fundo tem. É algo bem interessante e a gente vai acompanhar isso aqui junto. Então aqui a gente já está no site do Funds Explorer, a gente vai clicar nessa lupinha aqui e vai digitar o nome do primeiro fundo. KNIP11, ele já me apareceu aqui. Logo de início a gente vê já algumas informações interessantes aqui do fundo e confirmando o patrimônio líquido de 7,8 bilhões. Mais à frente a gente vê as informações de cotação, a gente vê aqui a variação ao longo de um ano dessa cotação. A mínima das últimas 52 semanas foi em 91 e a máxima em 105. O fundo atualmente está com a cotação muito próximo da sua mínima histórica. Aqui diz que o tipo de gestão desse fundo é ativa, então quer dizer que a administração desse fundo está constantemente procurando novos investimentos que paguem taxas melhores para poder colocar na carteira do fundo. Ele não tem taxa de performance nem de gestão e a taxa de administração desse fundo é 1% ao ano. Aqui a gente tem a curva do dividendo desse fundo, a gente vê que logo no início ali ele pagava na casa de 0,8, teve uma subida aqui de 21 até 2022 e recentemente o fundo está pagando um pouco menos do que o 0,8 histórico ali dele. Aqui a gente tem o comunicado do fundo imobiliário e aí eu gosto sempre de ver as informações mais recentes, principalmente essa aqui do relatório que a gente vai abrir aqui na sequência. Aqui está o relatório da KNIP11 e a gente vê aqui todas as informações que estavam naquele site, mas de uma forma mais aprofundada. Então vamos direto aqui à parte de carteira, que eu acho bem importante. Nesse resumo aqui da carteira, a gente vê que esse fundo está mais de 100% alocado em CRIs, e esses CRIs são atrelados à inflação.
e basicamente a taxa média dele é 7,7% a mais que a inflação. A gente vê aqui que ele tem um pouco de cotas em outros fundos e encaixa 4,5%. O percentual de alocação desse fundo está acima de 100%, então ele está alavancado, quer dizer que ele pegou o dinheiro no mercado para poder fazer mais investimentos do que o próprio patrimônio dele. Quando a gente vê aqui quais são os setores que ele está alocado, a gente vê que os dois maiores, acima de 30%, são escritórios e shoppings. Na sequência, com próximo de 20% tem logísticas e 12% em residencial. Como a gente já tinha visto ali anteriormente, esse fundo está mais atrelado à inflação, que é o IPCA. 95% dele está alocado no IPCA, que é a inflação. Aqui ele começa a listar todos os CRIs desse fundo. E a gente vê quais são os devedores, qual é o índice e qual que é a taxa de aquisição. Algo que eu acho interessante é que a gente vê que ele está listando do maior para o menor, em questão de alocação da carteira. Então, o maior fundo, o maior CRI que ele tem aqui é 5%. Então, é um fundo que está bastante pulverizado. Se não me engano, a gente tem mais de 90 CRIs. Vamos ver aqui. Como eu disse, são 96 CRIs e aqui ele tem 2 fundos imobiliários também. Esse fundo ele é administrado pela Kinea Investimentos. E caminhando aqui para o final do relatório, ele mostra um pouco mais de informações para cada um dos devedores que ele tem aqui na carteira. Então ele coloca os devedores aqui, por exemplo, de escritório, coloca inclusive qual que é o vencimento aqui de cada um deles. Na sequência ele colocou a parte de residencial também, se não me engano. E sempre é interessante você aprofundar nessas informações para conhecer mais o fundo e entender como que ele vai funcionar. Vamos agora, para a gente não demorar muito, para o segundo fundo imobiliário. Vou voltar no site do Fundo Explorer. O nosso segundo fundo é o KNCR11. Esse fundo ele tem um patrimônio líquido na casa de 5,6 bilhões. Quando a gente olha a cotação dele ao longo de um ano, a gente vê que a mínima histórica dele está em 98 e a máxima em 103 e atualmente está em 99. Ele também tem uma gestão ativa, sem taxa de performance e sem taxa de gestão. E a taxa de administração dele é 1,08% ao ano. Quando a gente vê a curva de dividendos desse fundo, ele teve uma máxima lá atrás de 1,2. Ao longo de 2020 caiu para baixo de 0,60 centavos e atualmente está próximo das suas máximas, acima de R$1. Quando a gente chega aqui em comunicado, a gente vê que também temos já o relatório de outubro. Esse é o relatório do KNCR11 e a gente vai lá para a parte de carteiras de investimentos. Esse fundo imobiliário também tem 98% dos seus ativos como CRI, só que a diferença daquele primeiro é que ele está atrelado a um outro indexador, que é o CDI, e ele paga, em média, 2,5% a mais que o CDI. Ele também tem aqui um outro CRI atrelado à inflação, LCIs também, que são isentos de imposto, e um pouco de caixa. Também é um fundo que está alavancado. Os setores desse fundo aqui, o maior dele é 55% em escritórios, 27% em shoppings e 13% em residências. Como a gente já tinha visto, 97% desse fundo está atrelado ao CDI e ele tem lá uma pequena parcela em relação ao IPCA, que seria a inflação. Se a gente avança para quais são os ativos desse fundo, aqui a gente tem quais são todos os CRIs desse fundo com o devedor, e aqui o indexador agora é o CDI, não é o IPCA como era o primeiro fundo que a gente visitou. E aqui a taxa de aquisição dele, acima de 2% geralmente do CDI. E a gente vê aqui que o maior CRI que esse fundo tem na carteira, ele representa 6% aqui de alocação. Também tem um fundo bastante diversificado, se não me engano são mais de 60 CRIs. E a gente vê aqui então, são 63 CRIs que esse fundo tem atrelados ao CDI. Ele tem aqui 4 atrelados ao IPCA. E essa aqui é a estratificação dos ativos desse fundo. Ele também é administrado pela Kinea Investimentos. E mais à frente a gente tem aqui o detalhe de todos os devedores e ativos aqui desse fundo. Vamos voltar lá no Fundo Explorer e partir para o terceiro fundo imobiliário. O terceiro fundo imobiliário que a gente vai procurar aqui é o KNRI11. Esse terceiro fundo aqui, o KNRI11, ele tem 3,9 bilhões de patrimônio líquido,
Se a gente coloca aqui a variação da cota no último ano, a gente vê que ele teve uma mínima histórica de 127 e a máxima de 154 e atualmente está sendo cotado em 135. Esse fundo imobiliário também tem a gestão ativa, tem zero de taxa de performance e gestão e a taxa de administração dele é 1,25% ao ano. Lembrando que o segmento dele é híbrido, então ele deve ter alguns ativos de papel e alguns imóveis também na sua carteira. A curva aqui de dividendo desse fundo a gente vê que é praticamente constante, próximo da mínima de 0,70 centavos até a máxima de 0,9. Aqui no próprio site do Funds Explorer ele coloca para a gente que ele tem 20 ativos em 3 estados e aqui ele lista aqui algum desses ativos, mas muito provavelmente quando a gente chegar nos relatórios a gente vai ver todos esses ativos aqui. Vamos olhar aqui então o relatório de outubro. Então aqui a gente tem um relatório do fundo KNRI11 e a gente vai procurar maiores informações dele. Olha, esse fundo imobiliário, ele está dizendo aqui que o portfólio dele atualmente está com 21 propriedades, sendo 12 edifícios comerciais e 9 centros logísticos. Ele coloca aqui a receita por estado e a gente vê que a maior parte, acima de 67% é São Paulo. Na sequência ele tem 16% no Rio de Janeiro e 15% em Minas Gerais. Ele coloca também aqui a receita pelos dois tipos que ele tem, 41% é escritório e 58% é logística. A gente vê aqui também o tipo de contrato dele, se é típico ou atípico. E por último, qual que é o índice de reajuste aqui desses contratos. Então ele tem em torno de 68% atrelado ao IPCA, que seria a inflação. E ele tem uma outra parcela, 31% atrelado ao IGPM, que é um outro índice muito comum às vezes no setor de aluguéis. Aqui embaixo a gente também vê um cronograma de vencimentos dos contratos. A gente vê que a maior parte dele vence após 2026. No caso aqui que a gente está falando de imóveis físicos, a gente tem uma nova informação que é a vacância financeira, que é o quanto que esse imóvel está desocupado ou ocioso, vamos dizer assim. E a gente vê que a maior parte da vacância está na parte do Rio de Janeiro. São Paulo está só com 4% da vacância e Minas Gerais com 14%. Nessa parte aqui ele traz quais são os setores dos contratos, então a gente vê que a maior parte é comércio com 35% e indústria com 34%. E aqui é interessante que ele coloca a distribuição dos contratos pela localização geográfica. Então aqui a gente vê vários imóveis aqui na parte de São Paulo, imóveis e centros de logística, 2 aqui na parte de Minas e 4 na parte do Rio de Janeiro. Como ele tinha colocado lá anteriormente, são 12 edifícios corporativos, 9 galpões, que resulta em 21 imóveis. E aqui, caminhando para finalizar o relatório, é interessante que ele coloca a fotinha até de cada um dos imóveis, com algumas informações do valor, e qual que é o tipo de contrato e quais são os locatários. Então a gente percebe aqui que esse relatório ele traz muita informação sobre o fundo imobiliário, e é bem interessante a gente olhar antes de comprar qualquer tipo de fundo. Essa análise que a gente fez aqui hoje, a gente simplesmente pegou os 3 maiores fundos imobiliários pela questão de patrimônio líquido. E a gente olhou algumas informações desse fundo, principalmente os relatórios que ficam na parte de comunicação. Aqui a gente utilizou hoje o site do Funds Explorer. É um site que auxilia a você adquirir essas informações mais rápidas. Mas você consegue fazer isso direto no site também de cada um dos fundos. Todo fundo imobiliário também está atrelado ali ao administrador. Ele vai ter esses relatórios ali na parte de relação com o investidor. Mas o que é importante vocês terem em mente, pessoal, que fazer essa análise aqui antes de fazer a compra, ela é fundamental. Então, até deixo com vocês aqui o convite. A gente hoje analisou os 3 maiores fundos pelo patrimônio líquido. Se vocês gostaram da análise, deixa aqui nos comentários, a gente pode também fazer análise de mais fundos aqui para vocês. A gente pode também pegar outro direcionador, a gente pode pegar para analisar os 3 maiores fundos pela quantidade de cotistas ou os 3 maiores fundos que pagaram mais dividendos. Se vocês tiverem interesse, deixa aqui nos comentários, a gente pode gravar mais vídeos futuros para vocês aqui. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Ficamos por aqui e até breve.